Olá a todos! Hoje vamos falar de uma das formas mais frequentes de aplicar a poupança, os depósitos a prazo. Estes depósitos têm um conjunto de características que importa conhecer e que vamos abordar nesta aula. Quando aplicamos a poupança num depósito a prazo, estamos a entregar o dinheiro a uma instituição de crédito, que por sua vez assume a responsabilidade de o devolver no fim do prazo acordado, acrescido de uma remuneração a que chamamos juros. Antes de contratar um depósito a prazo, devemos ter presente que as instituições de crédito comercializam depósitos com diferentes características. Por isso, devemos analisar atentamente a FIN, Ficha de Informação Normalizada, o documento que descreve as características do depósito e que as instituições estão obrigadas a disponibilizar aos seus clientes antes da contratação destes produtos. Além de nos permitir conhecer as características de cada depósito, as fichas de informação normalizada permitem também a comparação entre vários depósitos comercializados pela mesma instituição ou por outras instituições de crédito. São, por isso, um importante elemento para a tomada de uma decisão esclarecida sobre a aplicação da nossa poupança. Vamos ver as características que são comuns a todos os depósitos a prazo. Todos os depósitos a prazo têm garantia de capital. Ou seja, o dinheiro aplicado no depósito é totalmente reembolsado no final do prazo acordado, ao contrário do que sucede noutros produtos financeiros, como por exemplo as ações, em que existe o risco de se perder parte do dinheiro que se aplicou. Aliás, apenas os depósitos podem ter na sua designação a palavra depósito, o que indica que não têm risco de perda de capital. Outra característica comum a todos os depósitos a prazo é que estão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, caso a instituição de crédito entre em insolvência. Este fundo assegura o reembolso dos depósitos até ao valor de 100 mil euros por instituição e por depositante. Por isso, até este valor, não existe risco de crédito em caso de insolvência da instituição. Quer isto dizer que se tivermos, por exemplo, um depósito de 50 mil euros num banco e um depósito de 75 mil euros noutro banco, ambos estão integralmente assegurados pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Vejamos agora as características que variam entre depósitos a prazo e que devemos ter em conta antes de tomarmos uma decisão de contratar um depósito. A remuneração do depósito, definida pela taxa de juro, e o prazo do depósito são desde logo dois aspectos a considerar. Sobre a remuneração dos depósitos a prazo, poderão também consultar a aula dedicada à remuneração dos depósitos a prazo, onde se fala de forma mais detalhada sobre esta matéria. Quanto à duração do depósito, é de referir que prazos mais longos têm geralmente associadas taxas de juro mais altas, para compensar o facto de termos o dinheiro indisponível durante mais tempo. Mas estes depósitos têm também maior risco de liquidez se não permitirem levantar o dinheiro antes do fim do prazo acordado. Há depósitos que permitem a mobilização antecipada dos fundos aplicados, dando-nos a possibilidade de levantar o dinheiro antes do fim do prazo definido. Neste caso, não há risco de liquidez. Mesmo nestas situações, não podemos receber menos dinheiro do que o que inicialmente aplicamos. Podemos sim ter uma penalização sobre os juros ainda não pagos pela instituição, mas nunca uma penalização que implique não receber todo o dinheiro que depositamos. Outro aspecto a considerar é a periodicidade do pagamento de juros. O depósito pode pagar juros apenas no fim do seu prazo ou pagar juros periodicamente. Por exemplo, um depósito com o prazo de 1 ano pode pagar juros trimestralmente. Esta característica é relevante, já que tanto mais cedo recebemos os juros, mais cedo podemos aplicar esse valor no mesmo ou noutro depósito a prazo. Este aspecto leva-nos a outra característica importante, os reforços de capital. Alguns depósitos permitem que, durante o prazo acordado, seja aumentado o valor aplicado. A possibilidade de reforçar o depósito com novas entradas de dinheiro permite aumentar o ritmo da poupança. E se aumentarmos o valor aplicado no depósito com os juros que o próprio depósito vai gerando, então estamos perante aquilo a que chamamos capitalização de juros, tópico de que falamos com mais detalhe na aula sobre remuneração dos depósitos a prazo. Outra característica a terem atenção é a renovação dos depósitos a prazo. Existem depósitos que prevêem a sua renovação automática no fim do prazo e outros que não.
A renovação automática do depósito não significa que a taxa de juros se mantenha. Por isso, a instituição de crédito está obrigada a dar conhecimento antecipado das novas condições de remuneração com uma antecedência que permita ao depositante decidir se quer ou não a renovação do depósito. A última característica que assinalamos é que alguns depósitos têm condições de acesso. Os depósitos podem destinar-se a faixas específicas de clientes, como é o caso dos depósitos para imigrantes, jovens, reformados ou novos clientes da instituição. Alguns depósitos podem também ter como condição de acesso limites aos montantes a depositar. Na verdade, as instituições podem definir montantes mínimos a depositar ou valores máximos para esses depósitos. Agora que já vimos que todos os depósitos a prazo têm garantia de capital e estão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos e que para escolhermos um depósito a prazo devemos atender a um conjunto de características como a taxa de juro, o prazo, a possibilidade de mobilização antecipada, de realização de reforços de capital e de renovação automática, ou a periodicidade de pagamento de juros e as condições de acesso, vamos ainda distinguir os depósitos a prazo em função do tipo de remuneração. A generalidade dos depósitos a prazo comercializados pelas instituições de crédito são depósitos simples, remunerados a taxa de juro fixa ou a taxa de juro variável, dependente, em geral, da Euribor. Nos depósitos a prazo simples com taxa de juro fixa, conhecemos no momento em que contratamos o depósito a taxa de juro ou as várias taxas de juro que vão ser aplicadas e, por isso, sabemos logo nesse momento o valor dos juros que vamos receber. Nos depósitos a prazo simples com a taxa de juro variável, o valor dos juros não é conhecido no momento da contratação do depósito. A taxa de juro tem duas componentes, um indexante, em geral a Euribor, que varia ao longo do tempo, e o spread, que é apresentado no momento da contratação. A taxa de juro que vai ser aplicada ao depósito em cada momento corresponde à soma do indexante e do spread. Como a Euribor varia ao longo do tempo, a taxa de juro do depósito também vai variar. Por isso, nestes depósitos existe incerteza quanto à remuneração, ou seja, existe risco de remuneração, ainda que esta nunca possa ser negativa. Além dos depósitos a prazo simples, com a taxa de juro fixa ou variável, existem também os depósitos estruturados, cujo cálculo de remuneração é um pouco mais complexo. Vamos agora olhar um pouco para este tipo de depósito a prazo. Os depósitos estruturados são depósitos a prazo em que a remuneração depende da evolução de outras variáveis económicas ou financeiras. Podem depender, por exemplo, da evolução do preço de um conjunto de ações ou de taxas de câmbio. Por isso, também nos depósitos estruturados existe risco de remuneração, ainda que esta não possa ser inferior a zero, ou seja, o valor a receber nunca poderá ser inferior ao valor que foi depositado. Nos depósitos estruturados, como a remuneração é calculada de uma forma um pouco mais complexa, o documento que as instituições de crédito estão obrigadas a disponibilizar antes da contratação deste depósito é o documento de informação fundamental, em vez da ficha de informação normalizada disponível no caso dos depósitos a prazo simples. Por último, dentro dos depósitos a prazo simples, destacamos as contas poupança. Estas contas destinam-se a uma poupança mais regular e, em geral, de pequenos montantes. As contas poupança caracterizam-se por serem depósitos a prazo com renovação automática e a possibilidade de, a qualquer momento, se levantar o dinheiro ou aumentar o capital aplicado, através de entregas de dinheiro programadas ou pontuais. Em alguns casos, é possível definirmos previamente o montante e a periodicidade destas entregas de dinheiro, estabelecendo, por exemplo, que todos os meses depositamos um determinado valor na nossa conta poupança. Há contas poupança que se destinam a uma finalidade ou a um público específico, de que são exemplos as contas poupança habitação, as contas poupança condomínio, as contas poupança imigrante e as contas poupança reformado. Espero que esta aula tenha contribuído para um maior esclarecimento sobre as principais características dos depósitos a prazo. Até breve.